Um assunto muito importante agora, que é o cuidado, né? Linha direta com o povo. Saúde. Saúde, muito bem, Cleiton. Já aí com o dedo rápido no gatilho. A gente fala de saúde, o autocuidado, que é algo realmente extremamente importante e que muita gente vai deixando para depois, fazer aquele check-up, fazer aquela bateria de exames ou algo do tipo, né? E muitas vezes tem surpresas desagradáveis. Eu falo sempre isso aqui, que a gente volta e meia tem... Todo mundo conhece alguém que tem um relato para falar. O fulano de tal, novo, teve um infarto, até coisa mais grave, e não era cardíaco. Eu até questiono, como é que não era cardíaco e teve um infarto? Como é que não tem problema cardiovascular e tem um infarto? Muitas vezes ele não sabe, né? E que tem e arrasta aquele problema por um tempo. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Dr. Edival Gomes, médico cardiologista, do Núcleo Baiano de Cardiologia, entre outras unidades que ele atende também, né? Mas eu queria falar um pouco sobre isso com o senhor, doutor, porque é um exemplo que a gente usa muito até de situações mais graves, mas o pano de fundo de tudo isso é a necessidade de estar fazendo exames com rotina. Quando diz respeito a exames do coração, o que é recomendado, a partir de que idade, que tipo de exame que se deve fazer para ir monitorando, né? Sabendo que está tudo bem, que está fazendo tudo certo ou que precisa melhorar algo no próprio estilo de vida da pessoa. Boa tarde, muito bom tê-lo aqui conosco. Olá, Fernando, um prazer estar aqui com você, falando desse tema que é muito importante, que é a prevenção, né? Então, a consulta médica, a avaliação com o cardiologista, ela é ampla, né? Então ela aborda questões, o médico vai abordar questões importantes ao lidar com a pessoa que está ali, né? Desde saber a sua história familiar, como é que é o histórico do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, porque como você chamou a atenção, às vezes o indivíduo não sente nada, mas ele traz uma carga genética, uma carga familiar de doenças que pode indicar ali um alerta e a gente pode precisar avançar um pouquinho mais naquele indivíduo. Não só isso, mas os fatores de risco. Será que aquele indivíduo que não sente nada, ele não tem uma série de fatores de risco, até desconhecidos, digamos, dislipidemia, que é o colesterol elevado, hipertensão? Um terço dos hipertensos, pelo menos, não sabe sequer que são hipertensos. Olha, né? só. Então, é uma coisa, a gente pensa que todo mundo faz uma avaliação pressórica, mas não é verdade, tá certo? Uma boa parte das pessoas hipertensas sequer sabem que são hipertensas, né? Os diabéticos, quantas vezes, Fernanda, a gente no consultório, a gente pede aquele exame de laboratório e a gente identifica ali naquela oportunidade que o indivíduo é diabético, né? Então, veja, é o momento da gente fazer uma anamnese, uma entrevista com esse indivíduo, procurar histórico familiar, procurar fatores de risco e fazer alguns exames gerais, que inclui a parte de bioquímica, de laboratórios, fazer um eletrocardiograma, que é pouco valorizado, mas é muito importante para todo mundo. Fazer de repente um ecocardiograma para avaliar se o indivíduo possui cardiopatias estruturais que nasceram com ele ou que foram adquiridas nessa fase da vida, né? E eventualmente, a depender do cenário, avançar mais. Eventualmente um mapa para verificar o seu controle pressórico, saber se aquele remédio está sendo usado direitinho, um Holter, um teste de esforço, enfim. Então a gente tem realmente hoje assim uma gama muito grande de instrumentos que nos ajudam a fazer uma boa prevenção, diagnosticar e manejar adequadamente as pessoas, né, as doenças. Tem idade mínima para isso, doutor? A partir de que idade que a pessoa tem que ficar mais ligado em relação a essa questão da saúde cardiovascular? Ou a qualquer hora é hora e é necessário mesmo? Sempre deve ir, né? Uhum. A primeira vez o indivíduo deve ir. E aí o médico vai analisar o caso específico e ele pode dizer o seguinte: olha, nesse caso seu eu preciso te ver a cada 3 meses. Eventualmente a cada semana, vai depender da situação. Ou você pode dizer o seguinte: olha, volte daqui 1 ano ou daqui a 2 anos. Então todos devem fazer uma avaliação inicial, né? E a partir daí o seu médico, o seu clínico, o seu cardiologista vai definir com você uma estratégia de segmento e de acompanhamento. Bom, e outra situação que a gente fala muito aqui é a necessidade de ter um estilo de vida mais saudável. Mas como começar isso também? Porque a gente nota que tem muita gente que tem um estilo de vida sedentário por longos anos e fala: não, agora eu vou pra academia. Chega na academia, faz aquela avaliaçãozinha rápida, que é mais percentual de gordura do que qualquer outra coisa, vai pra esteira, vai fazer até exercícios mais
pesados, que tipo de risco essa pessoa pode correr se ela tiver algum problema não identificado e como se avaliar antes de iniciar uma rotina mais saudável também, doutor? Fernando, olha, inicialmente a gente deve fazer um movimento a favor da prática de exercício, tá? Então, via de regra, todo mundo deve fazer exercício. Via de regra, né? Claro que existem condições específicas. Veja, se o indivíduo é idoso, se o indivíduo já tem fatores de risco, se esse indivíduo usa medicações, ou principalmente se esse indivíduo possui sintomas, sobretudo associado ao esforço. Um indivíduo que ao fazer uma caminhada sente algum desconforto no peito, um indivíduo que cansa mais facilmente do que o esperado, que tem edema, inchaço no corpo, que tem palpitações, desmaios. Se esse indivíduo possui qualquer um sintoma, naturalmente ele tem que fazer essa avaliação. Se o indivíduo ele tem mais do que 40 anos, se ele aglomera fatores de risco, se ele tem doenças, ele precisa fazer uma avaliação prévia. Mas as pessoas normais, as pessoas que não estão nesse cenário, podem fazer suas atividades físicas convencionais. Convencionais que eu falo é você fazer uma caminhada na Node, na Fraga Maia, você fazer sua natação, você fazer a sua academia, tá certo? Então, não há uma barreira, não deve ser construída uma barreira para a prática de exercício. Ao contrário, a gente acaba de operar uma pessoa, viu, Fernando? Acabamos de operar. Colocamos 3 pontes de safena, uma mamária. Ele acaba de acordar e já está um fisioterapeuta em cima falando, bora fazer exercício. Então vejam só, um indivíduo cardiopata grave, recém-operado, começou a acordar, ficar um pouquinho mais lúcido, já começamos logo a atividade física. De modo que é muito importante que o indivíduo não crie barreiras, não deixe de praticar atividade física. Claro, se ele tem acesso a um cardiologista, se ele tem o seu médico e pode fazer uma avaliação, claro que isso é muito importante. Fazer uma consulta, uma entrevista, fazer um exame físico bem feito, Fernando. Às vezes a gente fica refém da tecnologia, imaginando que o avanço é na ressonância e na tomografia, não. Cada vez mais a gente volta para a importância de uma boa anamnese, que é essa boa entrevista, e um bom exame físico. Daí, quase que tudo, não é tudo, mas grande parte das doenças podem ser diagnosticadas ou suspeitadas nessa fase. Então, faça uma consulta, faça uma entrevista, faça um exame físico, provavelmente isso vai ser suficiente. Talvez um eletrocardiograma em algumas pessoas, talvez um eco em algumas pessoas, talvez um teste de esforço, mas o principal é fazer a sua anamnese, seu exame físico com um bom médico, com um bom cardiologista. Ou seja, uma consulta com o cardiologista que tenha de fato esse preparo, né? Que tenha esse cuidado de fazer essa anamnese, de entender o estilo de vida da pessoa, a carga genética que ela carrega e tudo mais, pode ser mais do que suficiente para poder ela ficar mais tranquila em relação à saúde dela. Sim, em geral, 80% é aí. Olha só. É a anamnese, saber um pouquinho do seu histórico, do histórico da sua família, saber um pouquinho como é que é a sua vida, o que é que você sente, se sente alguma coisa, o que é que você faz, né? Fazer um exame físico, examinar o seu pulmão, examinar o seu coração, examinar suas artérias, fazer um exame completo. Isso aí resolve, talvez um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma é algo simples, acessível a todos. E eu acho que com essa primeira parte a gente consegue fazer uma boa orientação para a grande maioria dos pacientes. Claro, como eu já ressaltei anteriormente, alguns casos vão precisar de um eco, vão precisar de um teste, vão precisar de uma cintilografia, vão precisar de um duplex, de um doppler. Claro, existe o espectro é muito grande de pessoas e de riscos, mas para a grande maioria bastaria uma consulta simples com eletrocardiograma, talvez uma bioquímica simples também. Então veja que não há complexidade nisso, é alguma coisa relativamente fácil e absolutamente seguro. Bom, eu falo sempre aqui no programa, né, que o Núcleo Baiano de Cardiologia tem uma equipe multidisciplinar, inclusive, né? A gente tem cardiologistas e angiologistas também. Como é que funciona isso na prática, lá no núcleo, em relação à necessidade do exame? Lá você faz, você tem o cardiologista e há indicação em alguns casos também para o angiologista, né? Quando que isso acontece? Quando que a necessidade chega no consultório? Não, seu caso é para angiologia, seu caso é para cardiologia. Quando que se divide esses casos? Então veja, eu atendo lá no Núcleo Baiano de Cardiologia uma pessoa, né? Faço a minha anamnese, meu exame físico, identifico, por exemplo, que ele tem uma alteração do pulso periférico.
é alguma coisa relativamente comum. Eu converso com um colega, peço um exame específico, peço para ele me auxiliar naquela suspeita, ele identifica se há ou não alteração daquele pulso, me repassa, a depender da situação eu mesmo trato. Eventualmente a gente precisa de exames complementares e até de intervenções, mas é algo que acontece muito assim de perto. Então isso é muito importante, a comunicação de equipe, não só entre especialidades diferentes, às vezes dentro da mesma especialidade. Eu não faço ecocardiograma, mas aí eu vejo um caso que eu preciso de um ecocardiograma, então o colega está do lado e eu peço a ele, olha, faça esse exame, agora tenha atenção especial a isso, eu quero ver exatamente esse aspecto ou aquele aspecto. Perfeito. Essa comunicação, essa aproximação ajuda demais, já que é um exame muito complexo, geralmente esses exames, e que depende muito de quem faz. Então você orientar, sugerir qual é a sua suspeita, ter essa relação, essa proximidade com o colega ajuda muito para você fazer um bom diagnóstico e, portanto, você fazer uma boa orientação para o paciente. Bom, doutor, pra gente encerrar, eu queria falar um pouquinho, não podia deixar de falar de alimentação também, né? Que é algo que as pessoas comentam muito, né? Que muitas vezes, eu faço atividade física, tenho aquele babinha do final de semana e depois tem a cervejinha, tem o churrasquinho e muitas vezes, em muitos casos, existe a lei da compensação e outros nem tanto, né? Queimou, sei lá, 150 calorias e consumiu 400, 500 na sequência. Qual que é a importância da alimentação no processo de ter uma vida mais saudável e evitar problemas cardiovasculares que, como a gente estava falando, em muitos casos são até silenciosos, né? Tá consumindo gordura, tá ali com colesterol alto, não tá sentindo nada, mas o organismo tá entrando em um processo que pode depois até complicar em relação à saúde. É verdade, olha, se você conseguir reduzir o seu colesterol, mais ou menos 40 miligramas, né? Você reduz a chance de morte e de infarto, de complicações graves em 10%. Nossa. É muito grande. É muito grande esse benefício. Se você conseguir reduzir, digamos, 40 milímetros de mercúrio de uma pressão arterial, talvez 1/4 das doenças você consiga prevenir. Então veja a importância que é você controlar os seus fatores de risco. E a dieta é algo fundamental. Por quê? Porque o remédio é complementar. Claro que eventualmente você já precisa iniciar com a medicação, mas ele vem para se somar à alimentação. E que alimentação é essa? Em geral, a gente tem 2 padrões alimentares que a gente recomenda aos nossos pacientes com o objetivo de redução de eventos cardiovasculares. Uma dieta que se chama DASH, D-A-S-H, e uma dieta que se chama, conhecemos como Mediterrâneo. Então há esses 2 padrões de dieta saudáveis e que foram experimentadas em estudos científicos e ensaios clínicos randomizados em números e tem mostrado consistentemente melhora de pressão arterial, melhora de perfil lipídico e proteção cardiovascular. Então, de fato, a alimentação saudável é fundamental, é um dos eixos. Nós temos 3 eixos para o tratamento desses pacientes. Exercício físico, alimentação saudável, né? E a medicação quando necessário. Então, a gente tem que utilizar todos os 3, tá certo? Então, reforçando, portanto, que não é apenas a medicação o que vai proteger o indivíduo. A gente precisa reforçar os hábitos alimentares saudáveis e manter a prática regular de atividade física, Fernando, sem dúvida. Maravilha. Doutor Edival Gomes, quero agradecer muito a sua disponibilidade de vir falar conosco aqui. É um assunto importante, assunto que daria programas inteiros pra gente falar e com certeza não faltaria assunto, porque falar de saúde, falar, né, da saúde cardiovascular, que é algo que é até multidisciplinar, como a gente falava, né? Muitas vezes envolve até um angiologista junto com o cardiologista, que envolve a necessidade de exames e, sobretudo, da prática de atividade física aliada com alimentação, ou seja, toda uma cadeia, né, que faz com que a pessoa tenha uma vida de fato mais saudável e evite problemas. Muito importante a gente falar sobre isso, falar que o doutor Edival atende lá no Núcleo Baiano de Cardiologia. As pessoas podem marcar no 3603-3050, no WhatsApp 999000160. Aliás, é todo um time de cardiologistas e também de angiologistas, né? Você faz todo tipo de exame por lá também. Então é importante a gente saber que conta com esse cuidado
aqui na nossa cidade. Forte abraço, tá? Obrigado, Fernando. O Núcleo Baiano de Cardiologia já tem mais de uma década em Feira de Santana. São mais de 10 profissionais com grande experiência, né? E é isso, é uma oportunidade muito boa estar aqui conversando com você. E a gente pode, em outro momento, falar um pouquinho sobre os avanços dos tratamentos. A gente pode falar de outros temas que a gente não tem invocado sobre a prevenção, papel de meditação, papel do estresse, olha, o trabalho, até meditação, a diferença que o faz, sono. Né? Então, a gente tem uma série de questões assim interessantíssimas que em outras oportunidades a gente pode conversar. Com certeza, sem dúvida alguma. Vamos sim falar, porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto e é importante a gente conscientizar as pessoas, né? Eu digo sempre, se a gente conseguir salvar uma vida, olha como isso é fantástico. Fazer uma pessoa que tá ouvindo a gente falar, não, eu vou me cuidar. Não, realmente, eu até brinco aqui, falo, às vezes a mulher pega esse papel, né? O cidadão tá ali dirigindo, a mulher tá vendo? Aí, olha aí, ó, vou marcar pra você. Pega o telefone, vou marcar. E é importante mesmo, porque de fato você, por um descuido de deixar de fazer um exame agora, de monitoramento agora, você pode ter um problema lá na frente e pode estar salvando a sua vida, você, né? A chatice da patroa, não, vá se cuidar, pode salvar a sua vida. Então é importante sim, muito bom falar com o senhor, com toda a equipe do Núcleo Baiano de Cardiologia, sem dúvida alguma, a gente vai ter outras oportunidades para falar um pouco sobre isso, bater papo e trazer informações de extrema relevância. Mandar um grande abraço ao amigo Caio Casais, também deve estar acompanhando a gente, né, Caio? Deve estar na nossa sintonia também, que faz parte também do time Núcleo Baiano de Cardiologia, é uma figura muito, muito querida de todos nós. Bom, o assunto rendeu, final de programa, a gente volta